Mais uma vez deu a lógica, Flamengo ganha de novo do Vasco e vai para o outro jogo da semifinal no Maracanã com uma vantagem muito grande em cima do Vasco, né? Acabou o jogo, tô gravando assim que acabou o jogo, né, galera? E o Flamengo ganhou de 1-0. Mas foi um jogo bem mais complicado para o Flamengo do que o primeiro jogo, né? Esse foi um clássico meio raiz, assim, digamos, pelo menos no primeiro tempo. Foi bem um clássico raiz mesmo, foi uma porradaria, a porrada estancou o primeiro tempo e meio que eu acho que foi um pouco parte da estratégia do Vasco nesse aspecto. Vocês sabem, obviamente, qualquer um que acompanha sabe que o time do Vasco é extremamente inferior tecnicamente ao do Flamengo. E quando teve o outro jogo lá, que o Vasco foi completamente dominado no primeiro tempo e boa parte do segundo tempo também, nesse jogo o Vasco mostrou, né, a força que tinha com tudo que pôde. O time do Vasco se entregou 200% do que podia no primeiro tempo, sendo bem violento. Inclusive, eu acho que fez parte disso para tentar arrumar uma disputa, tentar arrumar uma confusão e tal. E, sinceramente, o primeiro tempo poderia ter acabado com jogador expulso de um lado e do outro. Acabou que teve muitos... Teve cartão primeiro minuto pro Piton. Foi muito quente o jogo, realmente. E o primeiro tempo a gente viu muito pouco futebol, né? Essa foi a questão. Foi um jogo feio, né? Muito parado, porradaria... Mas, né, eu também achei que o Vasco foi melhor no primeiro tempo. E o Flamengo foi segurando. O negócio é impressionante quando os dois times que não tem estádio com piso sintético, né, como é o caso, porque jogou no Newton Santos, né, e nem o Vasco nem o Flamengo costumam jogar com frequência nesse estádio. Então, assim, o nível técnico é bizarro, pô. Cara, o que o Léo Ortiz e o Rossi erraram no primeiro tempo, coisa boba. O Léo Ortiz estava perdido. E assim, várias jogadas de ataque também, a bola corria muito e tal, ninguém tava... Até o povo se acostumar ali com o piso sintético. Um horror, né? Vamos combinar, um horror. A gente sabe como é que é esses pisos sintéticos aí, né? Mas foi uma escolha do Vasco, né? Não pôde jogar em São Januário, jogou ali. Um público lamentável, 10 mil pessoas. Nenhuma das duas torcidas queria ir, essa que era a verdade. No Carnaval também, ainda mais... Olha esse campeonato estadual, é brincadeira, viu? Mas o Flamengo, né, o Vasco pressionou o Flamengo, não teve posse de bola, o Flamengo teve a maior posse do jogo, no primeiro tempo e no segundo, mas o Vasco chegava muito junto, com muita força, muita intensidade, marcação pesada, um jogo pegado pra caramba, e eu vou aqui destacar a defesa do Vasco, né, que conseguiu, em vários momentos, porque muita gente ficou amarelada rápido, então a galera não podia depois fazer falta, mas a defesa conseguiu cortar várias situações do Flamengo. E o Vasco conseguiu, de alguma maneira, dificultar demais o jogo do Flamengo no primeiro tempo e ter poucas chances, sim. Mas teve alguma chance, né? A maior chance do jogo é a chance que o Léo Ortiz tira na linha, né? O Rossi faz a primeira defesa, tem um rebote e o Léo Ortiz tira na linha. Essa chance foi do Vasco. E o Flamengo com muita dificuldade de finalizar no primeiro tempo, né? Só que o Flamengo segurou, se organizou e tal. E no segundo tempo o jogo é outro. O Vasco não ia aguentar fazer aquele jogo por 90 minutos, é óbvio. Então, o segundo tempo foi um domínio completo do Flamengo. Controle total de tudo no segundo tempo do Flamengo, né? O Felipe Luiz, obviamente, fez as substituições, o Vasco cansou, não dá pra jogar desse jeito sempre. Eles tinham que ter conseguido fazer gol e tal, não conseguiram. E o Flamengo começou a controlar e fez o gol, belo gol do Bruno Henrique. E o Flamengo teve várias outras chances, o Luiz Araújo perdeu uma na cara, o Luiz Araújo botou uma bola na trave. O Flamengo teve um monte de chances no segundo tempo e infelizmente só converteu uma, que dava até pra converter mais. Mas já era um jogo muito difícil pro Vasco, o Vasco fez o que deu com as peças que tem. Aí no segundo tempo botou um monte de jogador novo que acabou de chegar no Vasco, sem entrosamento nenhum, ficou uma zona o time do Vasco. E o Flamengo foi aproveitando isso, mas infelizmente não conseguiu fazer mais gol, né? Essa é uma freguesia histórica entre Vasco e Flamengo. Agora são, se não me engano, 31 jogos, 18 vitórias do Flamengo, só 2 vitórias do Vasco. É um negócio assim avassalador, a diferença é muito grande. E como o Flamengo ganhou a Taça Guanabara, ele tem uma vantagem no jogo de volta. Então, o Vasco tem que fazer 2-0 no Flamengo, né? Tem que fazer 2-0 no Flamengo pra conseguir. É muito difícil, no Maracanã e tal, olha. Mas, né, eu acredito, e eu acho que essa é uma questão importante, porque o torcedor vascaíno, cara, tem aí os reforços, tá pensando em, não, os jogadores aí que vão vir e tal, beleza. Mas o que não pode acontecer é o que aconteceu no primeiro jogo contra o Flamengo e Vasco, né, durante o Campeonato Carioca, aquela apatia, Não, pô, você vai entrar no clássico contra o seu maior rival, você tem que entregar tudo. E eu acho que o Vasco tentou, realmente. O Vasco tentou. Foi com tudo, os jogadores se entregaram, fizeram o que dá, eles fizeram o que dava, e o que dava era isso, perder de pouco do Flamengo. A distância entre Flamengo e Vasco hoje é tão gigantesca que o melhor que o Vasco tá conseguindo hoje em dia é perder de pouco pro Flamengo. Você tem noção de como isso é absurdo pra história do Vasco?
Como isso é absurdo. Eu podia estar aqui escaralhando, zoando o Vasco. Claro, óbvio, mas porra. Meu avô é vascaíno, tá ligado? Tenho vários amigos vascaínos, eu admiro demais a história do Vasco. Pra mim é o maior rival do Flamengo. E, porra, pra mim tem que ter uma disputa. E hoje não tem mais disputa. Acabou a disputa entre Flamengo e Vasco. É bizarro o que tá acontecendo. Claro que tem o jogo de volta, mas é muito complicado. O Flamengo não fez uma grande partida, tá? Não fez. E muito por causa dessa pressão do Vasco, mas no segundo tempo teve muito mais vantagem, né? O Flamengo também não tá com vários jogadores disponíveis, tipo Danilo, Cebolinha, o Alexandro, né? O De La Cruz nem entrou, deve estar com a questão física, então, também tava desfalcado de uma galera, mas obviamente, né, o Flamengo, né, o Wesley fez... O que o Wesley joga é sacanagem, pô. É absurdo que esse moleque tá jogando, tá? O Gerson, um monstro também. Joga muito. Partida muito sólida do Léo Pereira também, gostei pra caramba dele. Varela fez outra partida muito correta. Pulgar jogou muita bola, apesar de botar na bet ali cartão amarelo pro Pulgar é renda fixa, né? Porque não é possível, todo jogo ele toma cartão amarelo. Ainda mais um jogo desse quente, óbvio que ele ia tomar, né? Obviamente. O Arrascaeta não fez uma grande partida, ele parecia fisicamente um pouco abaixo, apesar de jogar boa parte do jogo também. Perdeu, teve um lance que a bola sobrou pra ele furou. Ele quase tentou o Olímpico lá, né? Na verdade, eu acho que ele tentou o Olímpico, inclusive. E o Bruno Henrique, de novo, o rei dos clássicos, não tem nem o que falar desse cara. Como o Bruno Henrique é foda, ele é foda, ele fez gol e falou, sou foda, ele é foda mesmo, tá? Ele é foda mesmo. Então tá aí, Flamengo em grande vantagem. Desculpa aí que eu fiquei um tempo aí sem postar vídeo, mas essa semana foi uma completa insanidade. Foi uma insanidade a minha semana de trabalho, né? Então, e o Flamengo também não jogou e tal. Teve vários assuntos pra falar, acabei não falando. Falei do Várzea, no Flow Esporte Clube, mas não consegui fazer vídeo pra cá, me desculpem. Mas é isso, tá? Então, galera, comentem aí embaixo o que vocês acharam do Flamengo e Vasco. E semana que vem tem mais. Até a próxima, gente. Tchau.